Muito bem, oi, eu sou o Edgar. Apesar de estar há mais de 30 anos na fé, eu tenho lutas, eu lido com tendência para depressão, para ansiedade e outras falhas de caráter. Mas estou limpo por hoje e tenho tido vitórias também nessa caminhada de fé. Apesar das recaídas, tenho tido vitórias. E nas últimas semanas temos falado sobre isso, os passos da restauração. São temas, vamos dizer assim, temáticos, não temos trazido mensagens expositivas, mas temos trabalhado em nosso coração, e não é fácil falar disso, porque temos trazido à tona a luz da palavra e do amor de Deus, falhas de caráter nosso. É difícil a gente tratar desse assunto, até porque quando você vê do raio-x, alguma dificuldade que você tem, alguma doença, algum tumor, algum osso quebrado, você fala, isso é meu? Não parece não, tem nada a ver comigo, né? A gente não gosta de ver, não sei você, mas eu não gosto de ver raio-x não. Mas assim, às vezes esse assunto mexe contigo e você nem gosta, não parece um assunto tão legal quanto falar de assuntos mais positivos, embora está presente aqui a esperança. Então não é só destacar falhas de caráter do coração, mas é trazer à nossa memória que o nosso Deus nos ama, apesar de mim, apesar de você. E tomara que alguns de vocês estejam obtendo vitórias, sejam pequenas ou grandes, nesses assuntos que nós temos trabalhado aqui a cada semana. E por isso precisamos celebrar pequenas vitórias. Então hoje nós vamos falar sobre o caminho da manutenção. Eu estava falando com uma pessoa, com um jovem essa semana, e ele falou assim, que ele perguntou para mim, qual vai ser o assunto de domingo que vem? Eu falei essa palavra manutenção, e ele falou assim, depois que eu dei uma introdução sobre isso, ele falou, não seria melhor falar sobre atualização? Eu falei, boa, meu garoto. Atualização. Porque geralmente quando você contrata alguém para trabalhar numa empresa, na sua empresa, ou você foi contratado na área de cuidar de um setor, de desenvolver, eles não querem você para fazer simplesmente manutenção. Quer que você se atualize, que desenvolva. E muitos de nós estão atrás de atualizações para estar dentro daquilo que o mercado espera de cada um de nós, né? Na vida cristã também é necessário que a gente se atualize. Base bíblica, pastor. Não ponha o sol sob a vossa ira. Não fique carregando. Ira é uma grande falha de caráter. Não fique acumulando ira. Atualize-se. O que quer dizer atualize-se? Trate cada dia da sua raiva. Perdão diário. Confissão de pecado. Tratamento do coração. Isso é manter-se atualizado. Não só com ira, tá? Não deis lugar ao diabo, fala também no mesmo contexto. Não dá brecha para o inimigo em área nenhuma. Não é isso? Então a gente vai falar sobre isso. E o crédito dessas mensagens, desses conteúdos, nós temos recebido esse material da IBC de Fortaleza, e aí nós adaptamos para a nossa igreja. Então, em outras palavras, se a gente não está cuidando da nossa vida, nós estaríamos cometendo retrocesso. O que é retrocesso? Ao invés de estarmos crescendo na maturidade, a gente começa a estagnar, parar, começa a voltar para trás. Sabe que Hebreus 10 fala assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. E lá no versículo 10, 39, nós, porém, não somos como aqueles que retrocedem.
Em Jeremias 7, 24, fala que houve um momento na história de Israel que comenta assim: esse povo não anda para frente, esse povo só anda para trás. Aí do dito popular, quem anda para trás é caranguejo, não é? Aí alguns falam que caranguejo anda de lado, né, para trás, então não sei bem, mas é um dito popular. Quem anda para trás é caranguejo. Você sabia que uma igreja inteira pode andar para trás? Você sabia que uma denominação inteira, uma denominação, pode ser uma igreja que não impacta nada? Ela leva as pessoas a ficarem cada vez emburrecidas, alienadas, alheias, e anda para trás, não impacta o mundo, não faz diferença. Pelo contrário, ela pode até atrapalhar o reino de Deus por causa da má fama que ela leva adiante. Então, é um cuidado para com a nossa vida. Nosso crescimento não acontece de modo tranquilo e fácil. O caminho da restauração sempre é cheio de altos e baixos. Às vezes são passos para frente e às vezes se volta para trás. O importante é a gente não desistir. Você já andou de bicicleta e você tem uma ladeirinha assim, aí você vem pedalando, aí você vai. Aí você fala, falta forças. Aí você volta de bicicleta para trás e fala, vou embalar agora, vou embalar. Aí você pega firme, vai, pedalando. Aí quando você chega lá no alto, você consegue, com esforço. Graças a Deus. Ou até de carro também, não é? Tem uns lugares lamacentos que você começa a subir, aí o carro para, se põe a primeira, não vai, você fala, se eu não embalar, eu vou ficar parado aqui. Aí você dá ré, calcula bem, faz igual aquele desenho animado, né? Raspa o pé no chão e fala, agora eu vou encarar o bicho. Aí você vai com tudo e sobe. A gente precisa celebrar essas pequenas conquistas na vida. Alguns de nós têm dificuldade e falam 10 mentiras por dia. Aí ele diminui para 3. Graças a Deus. Bom seria que não mentisse nada, né? Mas graças a Deus, está diminuindo. Então, progresso na vida cristã. Progresso na vida cristã. Agora, nesses meus 30 e tantos anos de caminhada de fé, tenho experimentado lutas intensas, às vezes a gente cai num vale. Né? A própria palavra depressão, na placa de trânsito fala, né, cuidado, depressão. Porque você está indo numa estrada reta e depressão quer dizer você tem que, o nível da estrada cai. Às vezes acontece na nossa vida, você está bem, depressão à vista. Mas aí o importante é a gente não ficar estacionado naquele vale, é sair do vale, não é? Os salmistas entram muito em desespero, não é? Tem gente que fala, não, depressão não é de cristão. Mas volta e meia nos Salmos, fala assim, como estás abatido, ó minha alma? O que aconteceu com você, ó minha alma? Por que estás tão triste? Salmo 13, né, que falam que é o salmo do azarado, porque é o número 13, mas ele termina bem o salmo. Ele fala, até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Aí ele termina o salmo falando, Deus é bom, Ele revigora a minha alma. Então, nós passamos por vales. Infelizmente, eu quero frisar bem, infelizmente, o alcoólatra volta a beber. A pessoa antes, disciplinada na dieta, volta a ganhar peso. O viciado em apostas volta para o jogo. O trabalhador compulsivo, que firmou o compromisso de não trabalhar horas extras para dedicar para a família, volta a se matar de trabalhar. O fiel ofertante envolve-se em dívida e para de contribuir para a sua amada igreja. O apaixonado por pessoas perdidas, que ama falar de Jesus, infelizmente, esfria no seu ânimo. O garoto, outrora, antigamente paquerador, volta a chavecar as meninas.
A garota doida, que saía atrás dos rapazes, volta a repetir seus padrões anteriores, é muito fácil escorregar de novo e retornar aos velhos vícios. Sabe por que que nós caímos? Primeiro, a complacência. O que quer dizer complacência? É quando nós começamos a cair no comodismo. A sensação de conforto, a sensação de vitória. Sabe aquele time que está ganhando de 2-0, 3-0 no primeiro tempo, e ele fala, está feito, já ganhei. Só que tem o segundo tempo ainda. E às vezes há uma reviravolta. Então essa sensação de que já ganhei pode prejudicar o nosso desempenho na fé, leva você a dizer assim, acho que eu posso caminhar sozinho. Eu não preciso mais de ajuda. Está tudo bem comigo. Eu já li 20 capítulos da Bíblia em 2 dias. Estou abastecido. Posso ficar 30 sem ler a Bíblia agora. Não preciso mais prestar contas da minha vida para um parceiro. Esses passos de restauração, nem preciso mais. Tá? Beleza. Oração em dia. Complacência. Sabe quando a pessoa enfrenta uma grande vitória e depois relaxa? Comodismo. Pensando bem, eu não estou tão mal assim. O pastor fica falando de traumas aí, de deficiências de caráter, tal. Isso são para os outros. Puxa vida, tem cada gentinha, hein? Porque eu devia estar exposto na vitrine da igreja como modelo ideal de um cristão bem-sucedido e verdadeiro. Mas esse povo precisa disso. Foi aquele Cazuza que falou que a burguesia fede, não é? A burguesia fede, o proletariado cheira mal. Todo mundo está no mesmo barco. Todos somos pecadores. E aí vem as concessões. A pessoa volta a se expor em situações de risco. Volta à rotina. Aquela fonte que era fraqueza dele, ele volta a frequentar. Seja aquele comprador compulsivo que passa horas e horas no shopping, volta para lá, volta para a sala de bate-papo na internet, volta a se isolar no smartphone, no celular. E até na semana passada falamos de deficiência de caráter, né? A pessoa que ela mente de maneira automática, ela está sozinha no celular, o filho, a filha, e alguém pergunta, o que você está fazendo aí? Estou trabalhando, estou aqui em contatos com meus amigos. Vai saber se é verdade. A pessoa volta a se expor ao perigo, ao descuido, à falta de vigilância. É muito bom quando você tem um notebook em casa que você deixa na frente de todo mundo. Você senta na sala e deixa que as pessoas saibam o que você está vendo, né? Eu sei que falar isso é até muito simples, né? Porque quando você está com o celular, você se isola de todo mundo. Esse mundo doido que a gente vive. É um mundo doido. Talvez é bom, então, a gente sabe que a minha sugestão é escrever num papelzinho assim, ó, sorria, Deus está te vendo. E aí você está com o celular aqui, né? Aliás, talvez tenha alguém aqui ligado agora em Face, em rede social, que está pouco se lixando para o que está acontecendo aqui. Pode ser. Qualquer semelhança será mera... Infelizmente. Então aí vem essas concessões. A pessoa se relaciona com alguém pela internet, combina encontros naquela sorveteria, volta a flertar. É como um viciado em bebida, que ele fala assim, eu não vou beber, eu só vou dar um rolê com a turma, eu só quero ver os colegas. Ele se expõe ao perigo. E depois vêm as catástrofes, não é? Aí o velho hábito se instala como um aplicativo na nossa vida. Ele vem, se instala e a gente curte aquele aplicativo que nos faz mal, que nos intoxica. Relacionamentos tóxicos. Deus pode ter algo para você, uma pessoa muito importante para você, e essa pessoa está aqui
que Deus está providenciando, você está aqui, aí você se envolve com alguém que não é da vontade de Deus, pega atalhos e sai do foco. Sai do foco. Por causa de escolhas, más escolhas. Então é importante a gente parar e falar assim: Senhor, ajuda-me a não deixar de volta situações velhas, antigas, deficiências minhas se instalarem dentro de mim. Eu não quero. 2 Pedro que fala isso, né? A porca lavada volta ao espojadouro, palavra antiga, né? Volta à lama. O cachorro retorna ao próprio vômito. Assim ele compara uma pessoa que está indo bem na fé, está indo bem, mas ele deixa de desenvolver sua fé e vai voltar a se revirar no próprio vômito. É uma luta nossa, mas a gente não pode retornar para a velha vida. É como assim, estou fechado com Cristo, retroceder, jamais. Eu não sei que tipo de luta que você passa. A Kátia falou de firmar convicções. A questão é, será que a gente tem firmado, enraizado convicções fortes que Deus planta em nossos corações e a gente cultiva essas convicções? Porque, meu amigo, se você não tem convicções fortes, você é como uma plantinha que mal começa a crescer, aí dá uma chuva forte, arranca. A gente é conhecido como a igreja arraigada na palavra, arraigada. Para quando vinha o vendaval, a chuva forte, você está lá, firme. Aquela árvore firme. Não a árvore rígida, porque essas pessoas muito duras, muito rígidas, muito cheias de lei, são como essas árvores enrijecidas que vem a tempestade, aí ela quebra, aí você vê. Então a nossa vida é temperada com a graça de Deus, com o perdão, com a oração, e a gente ganha essa capacidade de resiliência, né? Vem a tempestade, ela nos impacta, dói, né? Como aquela árvore, mas ela não cede, ela não cai, porque ela está firmada na rocha e ela tem princípios, tem convicções fortes, mas ela está aprendendo a ser uma pessoa equilibrada com Jesus e a se flexionar diante das tempestades da vida. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Celebre o fato, as pequenas vitórias. Se você está aqui hoje, parabéns. Se você está participando de uma disciplina espiritual, que são várias, não é? Necessárias para a nossa vida, e a igreja disponibiliza certas ferramentas para nós, vamos dizer assim, falei de aplicativo agora, que são bons aplicativos, não é? A gente acessa aqui, a oração. CR é uma ferramenta maravilhosa que você presta contas, você confessa, você se compromete com um grupo que está comprometido com sua vida pessoal, sabe? Quando alguém dá um testemunho aqui à frente, como a Kátia fez, como outros fizeram domingos anteriores, nós nos vemos naquele testemunho. Porque quando alguém fala da sua experiência, aquilo se identifica conosco e a gente fala, puxa vida, eu passei por momentos assim também. Ela é uma pessoa humana como eu. Eu tenho falhas, se não naquela área, em outras. E quando você compartilha, você também é uma terapia. Você se compromete com aquilo que você fala. Isso é uma terapia espiritual. Você conta, você confessa, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros. Alguns de nós, se não todos nós, não conseguimos superar certas áreas da nossa vida sem prestar contas para uma pessoa. Eu e a Sandra nos submetemos a um casal, um escrutínio, algo tão minucioso. Lembra que a gente falou sobre inventário moral? Você escrever o que aconteceu na sua vida que forjou esse caráter que você tem hoje, né? Quais são as experiências desde pequeninos que a gente vai assimilando
A semana passada falamos sobre as influências das nossas deficiências, vem da própria família, tem certos caracteres da família, do DNA dos nossos pais, que nós carregamos. Eu citei o exemplo de Jacó, que não foi o primeiro da família que aprendeu a mentir desde pequeno. Ele aprendeu com o avô Abraão. Ué, Abraão não é o pai da fé? Mas tinha falha de caráter. Mentiu. Isaac, para se proteger também, e Jacó era filho deles. E os filhos de Jacó mentiram também, a ponto de vender o irmão e mentir. Você vê 4 gerações carregando uma mentira. Então, nós somos influenciados pela nossa casa, pelo nosso lar, pela a sociedade também, a escola, os colegas da escola, a parentela. Tudo vai nos forjando, a mídia vai forjando a nossa cabeça. E como é que a gente se liberta disso? Que parece que gruda na nossa essência, aquelas camadas de experiências, e nós vamos nos tornando em certas pessoas que a gente até se desconhece depois. Aquela força daquela herança familiar, mas não precisa se repetir isso na sua vida. A esperança. Você pode quebrar o ciclo. Esse ciclo forte do pecado, você pode quebrar esse ciclo de repetição em sua história. Jesus não prometeu isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a sua família é caracterizada pela mentira, pelo engano, pela manipulação, por comprar e não pagar, no interior isso é mais forte, né? Os comerciantes, não sei ainda hoje como é no interior, mas na minha época o nome da família era bom pagador, mas se tinha alguém mal pagador, o nome de um membro da família fazia com que toda a família fosse mal vista. Então, tudo isso contribui para causar um retrocesso em nós. Sabe que Paulo fala para os Gálatas assim: será que vocês estão tão insensatos? Vocês começaram pelo Espírito. Agora, vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês estavam correndo bem. Você estava correndo bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Gálatas 3:3, 5:7. O que está acontecendo? Meu irmão, você que é uma pessoa tão promissora, você assumiu convicções antes, talvez num culto, um momento solene de levantar a mão, de vir à frente, votos que você fez com Deus. Mas de repente, o que aconteceu? O que aconteceu? Que você pegou um atalho? Paulo fala de um companheirão dele chamado Demas. Estava ali com os apóstolos, na equipe. De repente, Demas amou o mundo mais do que a Deus. E fala, Demas nos abandonou. Dói o coração. A gente não está vendo o apóstolo Paulo, mas devia estar. Dói o nosso coração quando alguém se desvia. Aperta o nosso coração quando um jovem nosso é raso, despreparado, entra na faculdade, encara um professor de filosofia que começa a falar de mitos, ridicularizar a fé, e ele não tem substância, não tem sustância para poder ter base para lidar com aquelas opiniões contrárias ao que ele aprendeu, porque falta convicção. Algum jovem que está indo bem, ama Deus, ama o povo de Deus, aí se engraça por uma garota, um garoto, e logo ele fala assim, encontrei algo melhor. Você encontra algo melhor do que Jesus? Você consegue encontrar algo melhor do que Jesus? Ou qualquer outra ilusão que a pessoa se apega. Por isso que Paulo fala isso. O que aconteceu? As nossas mudanças não acontecem por causa da nossa força de vontade. E quando a gente se acha, e às vezes fala assim, por que Deus me impediu? Foi você quem se dispôs a fazer más escolhas. Porque quando a gente fala, eu não tenho forças,
é pela presença de Jesus, é pelo que Jesus fez na cruz, é pela ressurreição de Jesus, é pelo Espírito Santo em nós que nós conseguimos. E de vez em quando alguém precisa falar para nós, cuidado com a sua autossuficiência, pare de brincar com a fé. Conta-se que uma senhora viajou do interior para a capital e ela foi ao 23º andar de um prédio, dessas salas comerciais, e foi recepcionada por uma linda moça que estava com uns trajes estranhos, estava com um turbante na cabeça, carregando uns sinos nas mãos. Enquanto a moça abria a porta, saiu um forte cheiro de incenso, uma música esotérica. Aí a moça perguntou para aquela senhora: a senhora está aqui para ver o grande pai Naô, o filho do Xangô, aquele que tem capacidade de revelação, que sabe tudo que está escondido, que revela todas as coisas boas, tem controle sobre tudo? Aí aquela senhora prontamente foi entrando naquela sala e falou: olha, você diga para o Fernandinho que ele pare de besteira, é a mãe dele que está aqui. De vez em quando precisa alguém chegar para nós, ó, você está brincando, você é bobo, é? O que está acontecendo com você? Você é você. Está se achando agora? Então não é pelo nosso esforço. Deus permite que a gente caia 100 vezes, 200 vezes, até que a gente fale: eu não tenho forças. Porque não é pela força, não é pela violência. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, é pelo meu Espírito. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, primeiro eu falei, cuidado com o esforço próprio. Segundo, cuidado para você achar que você se recupera sem ajuda, sem apoio. Eu resolvo sozinho, não preciso de ajuda. Meu casamento está em crise, mas entre tapas e beijos, a gente toca a vida. O orgulho toma conta da pessoa. O Evangelho de Jesus não é para lobos e lobas solitários. Nós vivemos em corpo. Corpo é mutualidade. Corpo é interação. Eclesiastes 4, 9 fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do esforço de duas pessoas. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas pobre do homem, pobre da mulher, que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Deus não nos fez para termos uma vida isolada. Busca seu próprio desejo, aquele que se isola. Provérbio 18, 1. Ele se distancia da verdadeira sabedoria. Tem uma coisa que eu não entendo. Bom, se Salomão não entendia tanta coisa, mas tem certas coisas que eu não entendo. Não sei se você pode me explicar aqui. Ou depois a gente conversa no privado, no particular. Por que algumas pessoas em crise, ao invés de se aproximarem mais de Jesus, elas se distanciam? Por que algumas pessoas, quando passam por uma experiência tão difícil, ao invés de falarem assim: é um obstáculo, Deus é maior, eu vou para frente, eu não vou distanciar do Senhor. Aliás, o único bem que a gente tem é Deus. Se nós nos distanciarmos dele, o que sobra? Eu digo isso porque eu me vi no buraco da depressão crônica e eu fui como Jacó. Que eu citei o exemplo na semana passada. Eu vou me agarrar ao Senhor, não vou largá-lo, igual o Jacó fala naquela encontro dele em Peniel, né, lá em Gênesis. Eu não vou largar o Senhor. Sobrou, meus pais mudaram, desemprego, crise vocacional, que tudo conspirando. E eu vinha arrastado para me encontrar com o povo de Deus. Vinha arrastando. Mas eu falei: eu preciso do Senhor. Jesus é o que sobrou e é o melhor. Sobrou o fundamental e não vou deixar. Então, deixa eu te falar uma coisa, de tudo que a gente está falando aqui. Agarre-se à fé.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelos profetas, veio até nós através do seu Filho que nos visitou, Jesus. Hebreus 2, versículo. Como? Para onde a gente vai? Como Pedro falou, só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei se só tu tens? Então é preciso firmar a convicção assim, Jesus, eu vou seguir o Senhor. Eu vou trabalhar essas falhas de caráter na minha vida. Eu vou pôr o lixo para fora, como a gente faz em nossa casa, não é? Confessar pecado diariamente. Então avalie sua vida. Lamentações 3:40 fala, devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar sempre para o Senhor. Às vezes o nosso corpo emite sinais de estresse, músculos que doem, cabeça que dói sempre. Situações assim, físicas, que revelam algo que está acontecendo conosco, que vai somando, incorporando. É preciso tratar das emoções. O que é que eu estou sentindo agora? Por que é que eu estou tendo essa emoção? Por que é que eu estou tendo essa reação? Por que eu estou sendo tão estúpido com as pessoas? Por que a minha reação está sempre assim na defensiva? O que está acontecendo comigo? Estou magoado? Estou com medo? Estou com raiva? Estou irado? Ontem no nosso PG, uma pessoa se recolheu num cantinho e ali na hora de a gente confessar pecado, ela tremendo falou, eu estou com síndrome do pânico agora. Quer dizer, ela contou para nós. A gente estava, ainda bem que estava ali, a gente orou por essa pessoa. São situações que vêm sobre nós, que às vezes você fala assim, mas a pessoa é fraca. Não, são pressões na nossa vida e o corpo revela algo disfuncional que está acontecendo. E é preciso a gente parar para falar, o que está acontecendo comigo? Pode ser algo espiritual que está afetando o corpo. Algo mal resolvido, trauma que a pessoa carrega, mal trabalhado no coração. Essa avaliação é contínua, meus irmãos. E a palavra, a meditação na palavra nos ajuda também. Nós somos pessoas inconformadas. Nós somos pessoas inconformadas com o estilo de vida sem Deus. Não vos conformeis com esse século, não diz isso em Romanos 12? E aí a gente olha para a cruz. A gente olha para a cruz. Jesus não desistiu de você. Sabe que até no Getsemane foi o jardim antes de Jesus ser entregue. E Getsemane significa o lugar de moer o azeite. Interessante isso, né? Tinha as oliveiras lá, que é o Monte das Oliveiras, mesma coisa que Getsemane, lugar de moer a azeitona. E a azeitona era moída para se transformar no azeite, né? Tão útil, tão necessário. Foi o lugar que Jesus estava sendo moído. E você sabe que ali mostra, revela uma humanidade incrível de Jesus, porque fala assim, minha alma está profundamente triste. Até a morte. Parece que Jesus estava com gosto de morte na boca. Não sei se você chegou num vale em que se sentiu assim. Minha hora está chegando. Não sei se você já passou por essa experiência, um acidente, uma doença. Jesus sabe o que você passa. Até nisso ele nos entende. Revela a humanidade de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice. Vírgula. Vírgula. Não é ponto final. Mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Os discípulos estavam dormindo. É por isso que ele falou, vigiai e orai. O espírito está pronto. A carne é fraca. Mas ele não caiu. Ele não fraquejou. Ele suportou. Ele foi até o fim. E quando ele se doou por nós, por mim, por você na cruz, a gente vai celebrar a ceia. Ele nos ensina a completar a tarefa. Quais foram as palavras de Jesus? Está completado. Está consumado. Deus tem uma tarefa para você, para nós como igreja, para cada um de nós, seja como pai, como filho, como cristão, como esposo, como discipulador, como líder de PG, como servo, para a gente completar a nossa tarefa. Então, olha para a cruz. Está fraco? Olha para a cruz. Está assustado? Olhe para a cruz. Está com as costas sobrecarregadas? Lembra que ele carregou tudo no seu lugar, no meu lugar. Ele absorveu toda a ira de Deus para nos dar liberdade e a gente respirar coisas novas.
Então vamos celebrar a ceia com muito ânimo. Vamos, nesse momento, agradecer Jesus que nos convida para esse banquete espiritual. A ceia do Senhor sempre é uma experiência extraordinária de renovo, de esperança. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, convocados para esse cenáculo, esse local previamente preparado, que o Senhor desejou, o Senhor criou a ceia para os seus discípulos e os convidou, e essa ceia tem sido celebrada ao longo dos séculos. É uma ceia majestosa, é uma ceia que revela o nosso herói, nosso Jesus, amado, precioso, que se deixou ser entregue pelos nossos pecados. Nós nos curvamos agora em adoração, com muita gratidão no coração, porque na cruz o Senhor cancela, o Senhor liquida, o Senhor paga o preço caro de dar a vida por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por esse gesto de amor, que nos impressiona, que nos admira, que nos faz olhar para o Senhor e nos inspirar para te seguir e te imitar em todos os sentidos. Então, obrigado pelo teu corpo, que simboliza esse pão. Obrigado pelo teu sangue, que simboliza esse suco que nós vamos tomar agora. A ti nós honramos nesse momento. Perdoe nossos pecados. Nos ajude a cada um a autoexaminar. E se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e é justo também para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar, limpar de toda e qualquer injustiça por causa desse precioso sangue, maravilhoso sangue. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.